Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde nós compartilhamos o momento de fé. Para quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui hoje para falar do nosso momento de fé. Então vamos ouvir essa palavra, fica comigo até o final desse vídeo. Meus irmãos, então a palavra de hoje está no capítulo 6, em Mateus, no versículo 19 em diante. Diz sobre as riquezas, e Jesus relata dessa maneira: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esta palavra, irmãos, no decorrer desta semana, Deus tocou o meu coração, porque eu estou vivendo, pessoal, uma fase da minha vida onde as conquistas materiais estão se realizando. E eu estou muito preocupado com isso, porque eu não posso deixar que os desejos da minha carne sejam muito fortes para sair conquistando as coisas do mundo aí, para lá e para cá. E aí eu tenho buscado muito essa direção de Deus, eu tenho me aproximado muito em oração com Deus e falando: Senhor, qual a revelação que eu tenho sobre isso? Porque o Senhor deixa bem claro sobre esta passagem de não ajuntais os tesouros aqui na terra, né? Coisas materiais, né? Então, assim, como eu tenho buscado muito a presença de Deus, me envolver na presença de Deus para ter entendimento, para ter interpretação, para poder chegar no final aqui da semana, compartilhar com vocês uma palavra, algo que eu vivi essa experiência com Deus. E sabe o que Ele me mostrou, meus irmãos, no decorrer dessa semana? O quanto foi difícil para que eu chegasse no dia de hoje e tivesse as minhas conquistas materiais. Por que, meus irmãos, eu quero falar isso para vocês? Porque eu vivi uma vida no passado que eu planejava uma estratégia de fazer algo que fosse rápido para conseguir dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Só que muitas estratégias eram usadas com coisas que desagradava a Deus, que Ele olhava e falava: poxa, isso não é certo, a sua ambição está tão grande, né? A sua vontade da sua carne, o desejo está tão grande, que você está querendo fazer coisas que não é certa perante os meus princípios, perante os meus mandamentos, perante os meus ensinos, e você está se deixando levar por isso, porque tem vontade de ter as coisas materiais, as coisas que esse mundo oferece. E eu comecei a refletir em cima de tudo isso e falei: poxa, Senhor, o dia que eu renunciei às estratégias de fazer as coisas para conseguir esse dinheiro, né, de uma forma que eu imaginava que fosse mais rápida, para conseguir ter as coisas que eu queria, para proporcionar uma vida boa para minha família e tudo mais com esse dinheiro, as coisas não foram bem, as coisas não deram certo. E quando eu renunciei essa decisão de transformar a minha vida, pessoal, porque aqui é um testemunho que eu falo em relato do que ocorreu com a transformação da minha vida, tá? Então, assim, quando eu decidi deixar essas coisas, essa vontade, esse desejo para falar assim: eu quero ter paz, eu quero ter a presença de Deus, eu quero que as coisas aconteçam da forma que está escrita nas Escrituras, da forma justa, da forma honesta, da forma verdadeira, da forma abençoada. Quando eu comecei essa transformação, meus irmãos, eu passei por um vale de 8 anos, pessoal. Eu vou dar esse testemunho para vocês agora. Eu passei por um vale de 8 anos. Em 8 anos da minha vida, eu cheguei a entrar dentro de uma padaria com meu filho pequeno. Hoje meu filho tem 13 anos, tá? Eu cheguei com ele de mão dada na padaria e eu pedi pão. Eu tinha algumas moedas para comprar pão. E ele olhou para uma
daquelas minhoquinhas azedinhas, da Fini, aqueles docinhos que as crianças adoram, né? E ele falou assim, papai, compra. Aí eu falei assim, não, filho, é muito cedo e agora não é hora de comer doce, vamos comer o pãozinho, vamos para casa, depois a gente come e compra doce, né? E na verdade, meus irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar aquela minhoquinha azedinha para ele ali naquele momento, na padaria. E eu fui embora triste, pessoal, sabe? Né? Com uma tristeza no coração, porque é o seu filho que está ali te pedindo algo que não é muita coisa. Mas, meus irmãos, eu tinha renunciado à minha vida para me transformar, para que eu pudesse viver na presença de Deus e não estar diante de Deus e falar desse Deus da boca para fora, mas não estar nessa presença com esse Deus. E foi difícil, meus irmãos, foi difícil. Mas eu venci. Eu posso garantir para vocês e posso provar para vocês na minha vida hoje. Hoje, meus irmãos, 8 anos após eu contar esse relato de não poder comprar uma minhoquinha Fini para o meu filho, hoje, graças a Deus, não falta nada. O que ele tem vontade de comer, eu posso comprar para ele. A gente tem tudo o que é necessário para a nossa casa. E eu quero falar do mais importante, meus irmãos. O mais importante é viver e poder ter a consciência, descansar e saber que Deus está aqui me olhando, está vendo se eu sou verdadeiro, se eu sou justo, se eu sou honesto. Porque, meus irmãos, eu já falei outras vezes, a certeza que eu tenho é que eu vou morrer e que todos nós vamos morrer. Para essa vida de agora. Não importa o que a gente conquistar, o que a gente tiver para a nossa carne agora, mas a gente não pode esquecer de ajuntar os tesouros no céu, porque lá nem traça, nem ferrugem, nem ladrão, ninguém toca, meus irmãos. Ninguém toca na salvação de vocês. Eu me arrepiei agora para falar isso para vocês, meus irmãos, porque é uma grande transformação que eu passei na minha vida. E quando eu renunciei, meus irmãos, para viver as coisas do mundo, eu imaginei que eu nunca mais teria uma moto de alta cilindrada que eu gosto, um carro super esportivo para usar com a minha família, uma boa casa para morar. Meus filhos em colégios particulares não dependem do governo para que eles possam estudar, eles dependem apenas da rede privada, que eu pago por isso, meus irmãos, tá? Então, assim, meus irmãos, é uma honra tremenda, muito grande que eu tenho em anunciar para vocês no momento da fé, esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, e que nos deu a vida para que a gente se arrependa do mal que às vezes a gente faz por vontade, por desejo de conquistar coisas deste mundo que nós não vamos levar com a gente, meus irmãos. A gente não vai levar. E nessa transformação, meus irmãos, ele me mostrou no decorrer dessa semana que ele falou, não, meu filho, agora você é digno de conquista dos bens materiais, porque o seu dinheiro é honesto, o seu dinheiro é trabalhado, o seu dinheiro é justo. Então você pode comprar o que você quiser. Compra o que você quiser, porque agora o seu dinheiro é abençoado. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer resumidamente para vocês, 8 anos não é um dia, não é um mês, não é 2 meses, é muito tempo. E você acordar e levantar, e 1 ano passar, 2 anos passar, 3 anos passar, 4 anos passar, e continuar sabendo que o desafio está grande, que as dificuldades estão aí na sua frente, e você lutar, mas honrar a Deus na sua vida e falar, Senhor, eu só quero ter algo nesta vida se for na sua presença. Fora da sua presença eu não me entrego para viver mais, porque eu creio, meus irmãos, eu creio que o dia que eu deixar esse mundo, o Senhor tenha um lugar para que eu possa chegar lá e Ele me acolher e falar, meu filho, você foi um orgulho para mim,
porque você fez muitas coisas ruins, mas você se redimiu dos seus erros. Você renunciou ao seu passado, os seus erros, e falou que iria fazer uma nova história, um novo livro da vida. E assim eu escrevi cada mudança que você teve na sua vida, para ser exemplo para esse meu povo que está vivendo lá pela ambição, vivendo por aquilo que você viveu no passado. Então, através da sua vida, eu quero mostrar para esse povo que se entregar para mim, que continuar caminhando na justiça, na honestidade e na verdade, e largar, porque eu vou falar agora da minha boca, largar a mentira, largar a injustiça, largar o pecado, largar a maldição, vai receber de Deus algo muito maior, e não é aqui agora, meus irmãos, não é aqui agora. Eu contemplo a glória de Deus na minha vida e agradeço por receber tudo o que eu queria deste mundo agora. Comprei uma moto que eu queria, comprei um super carro que eu queria, tenho uma super casa top para morar, meus filhos no melhor colégio que eu posso proporcionar, comer, eu posso comer o que eu quiser. Então, o suficiente para a minha vida, meus irmãos, eu tenho. Na presença de Deus. Esse é o maior alvo que eu posso garantir para vocês. Porque, meus irmãos, fazer algo nessa vida para enganar a todos eu estou falando, é fácil. Mas quem que nós nunca vamos conseguir enganar? Ele. Então, para você, que se você tem um pouco de fé e acredita que Deus existe, que Deus é criador do céu e da terra e de nossas vidas, escuta isso que eu estou falando para vocês. Vale a pena renunciar ao mal, renunciar tudo que você possa ter com maldade. Porque isso que eu quero falar para vocês, meus irmãos. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem. Sabe quais são esses bens? Aqueles que são conseguidos através de sofrimento de alguém, de mentira, de enganação, de golpe nas pessoas, de enganar as pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas são seus irmãos. Assim como eu vejo a todos vocês, assim como eu vejo esse mundo que o Senhor me deu e me pediu, ama o próximo. Então eu não posso ter nada na minha vida que seja feito para enganar o meu próximo. Porque ele diz, você me ama? Você me reconhece em sua vida? Como Senhor da sua vida? Então, semelhante a este mandamento, eu te peço que você ame os seus irmãos, porque eu dei a todos como irmãos. Vocês são todos irmãos. Então, perante a Deus, meus irmãos, perante a Deus, eu estou aqui mais uma vez no nosso momento de fé para falar para vocês que nós podemos ter as coisas desse mundo, podemos, meus irmãos, mas quando as coisas forem abençoadas, quando o fruto do seu trabalho for de justiça, porque tem um Deus lá em cima que vai prover, meus irmãos, e vai mudar essa história. Na minha vida demorou 8 anos, na sua eu não sei o tempo que demora, mas esses 8 anos eu fui fiel. Eu me entreguei para Deus para que eu pudesse hoje viver na plenitude da bênção dEle e com a honestidade e a verdade, escolhendo a salvação, que é o mais importante, meus irmãos, que eu posso falar para você. Porque eu não tenho medo se eu tivesse ficado aqui mendigo nessa terra, se eu tivesse ficado para as calçadas, porque eu sabia que uma hora eu ia morrer, então isso ia acabar. Mas quando eu entendi as Escrituras, meus irmãos, nas Escrituras fala de algo muito maior que a salvação eterna ou a condenação eterna. Essa eu comecei a me preocupar, meus irmãos. Essa eu comecei a me preocupar. Porque um carro, uma moto não vai ser enterrado comigo, uma casa não vai ser enterrado comigo. O que eu fizer agora, área de lazer, um prédio, o que eu construir agora, não vai comigo para o meu caixão, meus irmãos. Não vai comigo chegar diante de Deus. Nem se for para o inferno, não vai junto. Então, a sua alma vai. Cuida dela, meus irmãos, para que o que vocês tiverem neste mundo, que esteja na presença de Deus e não do diabo.
Porque eu vivi na presença do diabo e sofri muito, que um dia vocês vão se assustar com o testemunho que eu vou dar para vocês. Mas para isso eu preciso que todos os meus filhos tenham mais de 18 anos e estejam formados na faculdade, todos eles. Aí todo mundo vai saber de um testemunho muito, muito brabo da minha vida. E aí vocês vão entender a transformação desse Deus maravilhoso. Por isso, meus irmãos, eu termino por aqui com mais esse momento de fé, pedindo para que vocês reflitam na vida de vocês, para que possam receber sim, em vida, tesouros aqui para usar, com justiça e com verdade, com amor ao próximo. E é esse Deus que eu quero trazer para vocês no momento de fé. Então até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.